aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Eu estou bem, espero que vocês estejam também. Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Esse com um pequenininho de edição, mas eu prometo pra vocês que é bem pequenininho mesmo, tá bom? Que a gente não dá muito trabalho pro nosso editor, que o nosso editor tá aí, ó, editando aulas da Escola Bibotalk de Teologia, novo módulo vindo aí, então enfim, mas o assunto não é esse. Olha, a gente tá desde 2011 na internet produzindo conteúdo com o Bibotalk. Sou muito grato a Deus por tudo que a gente tem feito pra glória dele, pro crescimento do estudo teológico no país. Olha, assim, glória a Deus, por causa do Bibotalk como instrumento de Deus nessa nação. Eu acho meio estranho falar isso, né? Parece, olha, o instrumento de Deus nessa nação. Parece assim aqueles discursos motivacionais, vamos ganhar essa geração, impactando gerações. Eu não acredito muito nessas coisas, eu só vou fazendo o meu trabalho. Por isso que eu até achei estranha essa frase que eu falei agora, nessa nação. Mas enfim, nosso maior público é de fala portuguesa, né? Então assim, mas temos ouvintes também fora do país e tal. Mas cara, ao longo desses anos, muita gente começou a estudar Bíblia e teologia por nossa causa, sabe? Assim, tipo, não temos dúvidas de que fomos instrumentos de Deus para despertar o estudo teológico em muitas pessoas. E uma coisa que alegra muito o nosso coração, enquanto Bibotalk, é que de fato muitas mulheres, né? Nós temos um público aí de mais de 50% de mulheres. Muitas mulheres se sentem animadas, motivadas a estudarem Bíblia e teologia por causa do incentivo, né? O Bibotalk sempre deu espaço para mulheres falarem, exporem conteúdo, enfim, cara, a gente é muito, muito feliz por ter sido esse instrumento e ainda somos, né? Ainda temos uma voz, ainda temos feito esse trabalho, inclusive agora o nosso podcast com imagem, vídeo. Ó, tenho gasto uma grana com isso, hein, galera? Eu tenho gasto uma grana para ir até São Paulo, já tô planejando uma ida no Rio, Campinas, para gravar com os meus amigos sentados numa mesa. Então, pô, valoriza o BTcast aí que agora tem imagem. A maioria deles vai ter imagem agora. Tem alguns bons antigos que eu já gravei e aí é só áudio. E eu não vou deixar de soltar esse conteúdo maravilhoso para vocês. Mas, cara, obviamente que nós não somos unanimidade e não é nem o nosso objetivo. E a gente recebe muitas críticas, né? Sempre recebemos críticas, mas principalmente quando nós descolamos um pouco do movimento reformado brasileiro, né? Quando a gente deu uma pequena descolada, ou seja, a gente não ficou reproduzindo sempre os mesmos conteúdos, convidando sempre as mesmas pessoas. Na verdade, essas pessoas que se afastaram da gente porque ouviram a gente falar outras coisas. Mas então começou a vir uma série de acusações, né? A mais comum é o Bibotalk é liberal, a turma liberal do Bibotalk, o que é um absurdo porque nós não somos liberais, mas o pessoal acusa muita gente de liberalismo teológico. Olha que absurdo. É sinal que essas pessoas não sabem o que significa liberalismo teológico. Mas beleza, a gente vai relevando e vai conseguindo fazer o nosso trabalho. Mas teve uma acusação que eu achei assim, gente, mas isso aí... Eu não gosto da teologia liberal também, e não somos teólogos liberais. Pelo menos digo por mim, e na minha equipe, até onde eu sei, não tem nenhum teólogo liberal. Não tem, nenhum teólogo liberal. E aí, mas teve uma acusação que me chamou a atenção agora. Olha, Bibo, falaram pra eu tomar cuidado com o conteúdo de vocês, porque vocês são ecumênicos. Aí eu pensei, rapaz, mas qual é o problema de ser... É que assim, qual é o problema de ser ecumênico? Bem, de fato, pode ter um problema se você não entende o que é ecumenismo. Aliás, eu percebo que muitas das acusações que a gente recebe, elas partem de um não entendimento da acusação que elas estão fazendo. Então, assim, você nos acusar de ecumênico, mas espera aí, o que você entende por ecumênico? Será que a gente está falando da mesma coisa? E às vezes não estamos. E aliás, até aqui abro um parênteses, a maioria das críticas, se não todas, eu vou dizer a maioria porque eu não conheço todas as críticas, né? Mas todas as críticas que eu já ouvi falar, que eu já recebi enquanto Bibotalk, e quando eu falo enquanto Bibotalk é porque envolve meus amigos e amigas que também gravam podcast comigo, as críticas que nós recebemos, geralmente elas estão ligadas ao quê? Essa pessoa não pensa igual a mim, então eles são hereges. Geralmente as críticas estão ligadas a isso. Tipo, alguém perguntou pra mim no Instagram recentemente, Bibo, como é que eu faço pra te defender e tal? As pessoas dizem que vocês, que a gente tem que tomar cuidado, que vocês são liberais e tal. Eu falei assim, olha, vocês não tem que me defender. Nosso conteúdo é público, tá lá. Então, vai lá, analise você se tem algum perigo no conteúdo. A pessoa falou assim, ó, Bibo, falaram pra eu ter cuidado com vocês porque o conteúdo de vocês é perigoso. Como é que eu posso defender vocês? Cara, não precisa nos defender. Consome nosso conteúdo. Julgue você. Pede pra pessoa mostrar onde é que está o perigo. E se a pessoa for mostrar o perigo pra você, onde está o perigo da turma do Bibotalk, você vai perceber, se você for honesto e continuar investigando, que nada mais é porque nós pensamos diferente dessa pessoa em algum aspecto da teologia. Agora, o que nós pensamos é uma coisa que fere a tradição cristã? Está contrária à Bíblia? Ou é só uma divergência teológica?
E geralmente é só divergência teológica, entende? Não tem nenhum ensinamento que nós fizemos enquanto equipe Bibotalk ao longo desses 14 anos. Que 14 anos? Mano, quantos anos a gente tá? Sei lá, desde 2011, faz as contas aí. Eu sou de divinas, você que é de exatas, faz as contas. A gente não tem nada que a gente ensina aqui que seja contrário às escrituras, que não tenha embasamento teórico bem fundamentado, com respaldo da tradição, não tem nada. Ah, porque vocês já defenderam a ordenação de mulheres ao pastorado. Ok, a gente está ensinando isso sozinho? A gente não está junto com Gordon Fee, N.T. Wright, Cynthia Westphal e tantos outros homens e mulheres de Deus? A gente está inventando isso? Ah, porque vocês são criacionistas evolucionários. Tá, e a gente está inventando isso? Não tem também Tim Keller, John Stott, Billy Graham, entre outros grandes homens de Deus que também defendem isso? Percebem, entendeu? Então assim, a gente não tá sozinho nas coisas que a gente defende. Então assim, e aí o pessoal diz que a gente é teólogo liberal. Estranho isso. Mas geralmente é isso, é porque as pessoas têm uma opinião diferente da nossa. Mas vamos lá. Ser ecumênico é uma coisa ruim? Não, do meu ponto de vista, e aqui eu falo só como Rodrigo Bibo, não como Bibotalk. Ainda que eu imagine que a maioria dos meus amigos concorde comigo nisso aqui. Mas, gente, vamos lá. O que eu entendo por ecumenismo? Primeiro que é o seguinte, eu separo, como os teóricos fazem, ecumenismo de diálogo interreligioso. Entende? Ecumenismo é diferente de diálogo interreligioso. Ecumenismo, como eu acredito, é cristãos que estão o quê? Cuidando da casa, tá? Até a palavra ecumene, ela tem, né, habitando o mesmo lugar, ela tem esse sentido de habitar o mesmo lugar. Cadê aqui a palavra? Eu até perguntei aqui o significado, tá? Ou seja, do grego é mundo habitado, né? Ou seja, todos nós habitando a mesma casa. Então, o ecumenismo, para mim, ele já parte disso. É o diálogo do cristianismo, tá? O ecumenismo, inclusive essa palavra vai ser muito forte na Europa, depois da Guerra dos 30 anos, né? Os cristãos tudo se matando lá. E galera, vamos habitar em paz o mundo que a gente tá? Então o ecumenismo, na minha aplicação, como eu me entendo ecumênico, é o diálogo com os meus irmãos e irmãs cristãos. É isso que é ecumenismo, entendeu? Então o ecumenismo para mim é o diálogo entre a tradição cristã. Eu aplico o ecumenismo dessa forma, entende? O ecumenismo é o quê? Eu, junto com os meus irmãos cristãos, das mais variadas tradições cristãs. Então, por isso que eu acredito que os irmãos católicos são meus irmãos, são minhas irmãs. Ainda que muitos católicos não me considerem irmãos deles, entende? Mas eu acredito. Acredito que quem confessa o credo apostólico, o credo niceno-constantinopolitano, é meu irmão na fé. Entende? Então, com eles eu quero ter ações, com eles eu quero ter uma comunhão para que a gente habite esse mundo da melhor maneira possível. Entende? Porque ecumenismo não é, gente, uniformidade teológica. Ecumenismo não quer promover isso. Ele até pode querer resolver divergências para que a gente habite bem, mas não é uniformidade teológica. Entende? Mas é nós o quê? Nós habitando esse mundo comum, trabalhando por esse mundo comum. Geralmente o ecumenismo aparece em tragédias. É muito bonito quando a gente vê... E aliás, não só o ecumenismo, o diálogo interreligioso também. Porque quando acontece uma tragédia, a igreja acaba se juntando com pessoas de outros credos, de outras confissões, de outras religiões, para socorrer quem está lá embaixo da lama. Entende? Mas vamos lá. Ecumenismo, como eu acredito, é o diálogo entre a cristandade, ou cristandade não é a palavra, né? Mas é o diálogo entre os cristãos. É assim que eu me entendo ecumênico. Então, eu converso, eu dialogo com as mais variadas tradições cristãs. E às vezes até dou espaço no meu podcast para isso. Entende? Então, assim, eu dou espaço pra gente que batiza criança, galera. Olha só. Eu acho um absurdo o batismo infantil. Mas eu dou espaço para quem batiza criança no meu podcast, entende? Que na verdade não é meu podcast, ele pode ser um pouquinho seu também. Para isso basta você se inscrever aqui nesse canal, né? Como diz o meu amigo Vitor Fontana. Ou seja, o nosso podcast, a gente grava até com pessoas que batizam criança. E para mim é um grande erro teológico, entende? É um grande erro teológico. Então, o que acontece? Então, nós no Bibotalk sempre dialogamos com arminianos, com pentecostais, com calvinistas, com reformados, com anglicanos, com luteranos,
com católicos. A gente sempre teve esse trânsito entre as mais diversas salas e casas aqui dentro do cristianismo. Sempre levamos muito a sério o que o C.S. Lewis fala. Então eu acredito muito nisso. Acredito muito nesse diálogo entre os cristãos. E o ecumenismo não quer promover que todo mundo pense igual, que todo mundo tenha as mesmas doutrinas, não. O ecumenismo quer promover uma boa convivência entre os cristãos para que eles possam cumprir a sua missão. Sabe o que a gente poderia ter tudo igual no cristianismo? Todo mundo utilizando Insider. Garoto, olha eu aqui com a minha core t-shirt que já virou a minha queridinha, tá bom, galera? Olha só. Ela é um pouco mais grossa, ou seja, o tecido tem uma gramatura mais encorpada, mas ela tem todos os benefícios de uma Insider, de uma Tech T-shirt. Ela também é uma camiseta tecnológica. Ela é mais respirável, o tecido transpira melhor, tem essa tecnologia anti-odor, porque aqui, com o tecido da Insider, ele combate as bactérias que causam o mau cheiro. Essa camiseta aqui, a core t-shirt, a minha preferida agora da Insider, que vocês estão vendo, né? Olha só. Uma coisa maravilhosa isso aqui. Eu, inclusive, tô com 75 quilos, eu tenho 1,76 de altura e essa aqui é uma G. Veste super bem, não marca tanto o corpo. E olha só, durabilidade também, galera. Tem essa tecnologia da Insider com durabilidade. Você pode lavar que não vai desbotar. Claro, lava certinho, conforme as recomendações da Insider. E você vai ter camiseta aí para mais de 5 anos, preta, não vai desbotar. E eu confesso para vocês, essa aqui já é a terceira vez que eu tô usando. Não tem cheiro, não tem cheiro. Para mim, a Insider se tornou a minha parceira de viagens. As cuecas, as meias, as calças agora da Insider. Sério, dá uma olhadinha no site da Insider aí. O Rafa vai colocar para você um pouco o site da Insider. E, gente, garanta a sua peça da Insider. Eu tô amando essa core t-shirt aqui. Gosto também da... Cara, olha, põe aí, Rafa, a Henley. Olha essa Henley. Ela tem sido a minha preferida nas pregações agora. Olha que camiseta bonita, essa Henley. A Henley eu pego a M, não pego a G. Eu pego a M. Mas, volta aqui pra mim. Viu a Henley ali? Maravilhosa. Sabe o que faz? Cara, usa o provador virtual da Insider. É muito bom. Sério, põe as suas medidas lá e ele vai dizer qual camiseta você deve comprar. Chegou no número e, não ficou bem? Não tira a etiqueta. Aciona o serviço de troca da Insider, que é maravilhoso, funciona bem. Já usei mais de 3 vezes o serviço porque é esse negócio, né? Essa aqui eu uso G, a outra eu uso M. Já precisei utilizar esse serviço de troca mais de 3 vezes ou 3 vezes, não lembro agora, e funciona super bem. Então, quer ter desconto real? Aplica o meu cupom BIBOTALK, que você vai ter 15% de desconto. Escaneia aqui esse QR Code, que vai te levar direto para o site da Insider com o meu cupom aplicado. Cupom BIBOTALK te dá 15% de desconto. Ou vai no link que está aqui na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário fixado, tá bom? E vai lá, aplica o cupom BIBOTALK ou clica no link, mas olha só, use o cupom BIBOTALK, não esquece que vai te dar 15% de desconto e garanta a sua Insider. Então o objetivo do ecumenismo não é todo mundo pensando igual, se vestindo igual, ainda que todo mundo poderia usar Insider, que seria ótimo, mas não é esse o objetivo. O objetivo do comunismo é a unidade da igreja e unidade não é uniformidade. O ecumenismo quer promover o respeito, galera. O ecumenismo quer promover a unidade da igreja. Ou seja, no ecumenismo todos temos o mesmo céu, temos o mesmo Deus. Entende? Esse é o objetivo do ecumenismo. Ele é intracristão. Beleza? Vamos lá. O diálogo interreligioso ele é diferente. É o diálogo do cristianismo com outras religiões. O objetivo do diálogo interreligioso não é a unidade, entende? É o respeito. Eu não tenho o mesmo céu que as pessoas que pensam diferente de mim religiosamente, com outras tradições religiosas. Mas eu vou o quê? O diálogo interreligioso ele é saudável porque nós habitamos o mesmo mundo. E por habitar o mesmo mundo, podemos pensar ações que protegem esse mundo. Entende? Mas ele é diferente. Então, a comunhão que eu tenho com uma pessoa de outra religião, ela não é a mesma comunhão que eu tenho com quem acredita no mesmo Deus que eu, entendeu? Então assim, o ecumenismo é quando nós acreditamos no mesmo Deus, mas pensamos diferente sobre esse Deus, mas é o Deus cristão, entendeu? É o Deus trino. A Trindade, aliás, é um bom referencial, entendeu? Para colocar os cristãos. Tá, mas quem é cristão? Quem acredita no Deus trino revelado nas Sagradas Escrituras, beleza?
Claro que tem outras variações e tal, mas enfim, é isso. Agora, o diálogo interreligioso não, é o pessoal do Islã, é o budista, é o jedaísta, entende? É o crossfiteiro, são outras religiões. E aí o que acontece? Eu não tenho comunhão com eles no sentido de nós comungamos da mesma fé, não, mas eu vou ter respeito, eu vou ter diálogo com eles, e no fundo habitamos o mesmo planeta e podemos fazer ações conjuntas para o bem desse planeta. Entende? E às vezes o pessoal nos acusa de ecumênico como se nós... Não, mas eles acreditam que todo mundo vai ser salvo, que eles... Não, a gente tem a nossa exclusividade, acreditamos que o cristianismo é o caminho, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A gente não abre mão dessas coisas. Mas nada nos impede de dialogar com pessoas de outras religiões. Ainda que, se você presta atenção no nosso podcast, eu acho que desde 2011 teve um podcast que a gente trouxe alguém de outra religião, falar do livro dele e tal, que o Alex fez, inclusive. Mas assim, geralmente nós trazemos cristãos para dialogar aqui, entendeu? Geralmente são cristãos e é isso. Tá bom, gente? Se você quer ouvir um podcast inteiro sobre ecumenismo, é o BTcast 155. Vou lembrar de colocar o link aqui. Eu até estava ouvindo ele, é muito legal. É o BTcast 155. Você tem no nosso site, você tem no Spotify, não tem aqui no YouTube. Se você quiser ouvir um podcast bem legal sobre ecumenismo, eu vou deixar o link do nosso site para você ouvir esse episódio. Mas deu para entender? Deu para entender? Então, por isso que assim, quando alguém xinga a gente acusa a gente de ecumênico, eu não acho que seja uma coisa ruim. Eu gosto de ser ecumênico, penso que boa parte, eu acho que todo mundo do Bibotalk pensa mais ou menos nessa direção, então é isso. Então não entendo qual é o problema em ser ecumênico dentro dos termos que eu acabei de falar aqui. E aí, você entendeu? O que você pensa sobre isso? Deixa aqui nos comentários, me ajuda e é isso. Um beijo e não esquece, hein? Vai comprar na Insider, usa o link que tá aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado e use o cupom Bibotalk 15% off. Deus abençoe.